Que a graça e a paz de Jesus habite em cada coração. Quem pode dizer amém? Esses são os seus améns de últimos améns de 2021. Estamos separados de 2022 por apenas uma hora. Deixa a sua Bíblia aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo, esse velho apóstolo, que se encontra nesse momento no corredor da morte, está consciente de que o próximo prisioneiro a ser chamado pela espada de Roma será ele. Ele está consciente que o dia da sua partida chegara, e o coração dele está cheio de expectativa, porque o dia do encontro dele glorioso com o Rei está chegando. E ao invés de lamúrias, e ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de ficar ali reclamando da vida, esse homem tem uma bela perspectiva ao olhar para as cortinas que estão se fechando diante dele, e ele conversando com o seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, incentivando Timóteo, encorajando Timóteo a não desistir da carreira, a não desistir da jornada, a manter o seu foco certo em Jesus Cristo. Nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 7 do texto que já foi lido aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olhe para Paulo aqui como um corredor, um maratonista, que permaneceu fiel ao seu chamado, que permaneceu firme no seu propósito de servir a Jesus Cristo até o último fôlego dos seus pulmões, até a última batida do seu coração, e está agora encorajando o seu filho na fé, o seu pupilo, o seu aluno, o seu aprendiz, Timóteo. E ele então está dizendo para Timóteo, no versículo 7, versículo 6 ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Versículo 7, vamos juntos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Versículo 7, mais uma vez, todos juntos. Mais uma vez, combati. Vou pedir a algum dos diáconos para apagar essas primeiras fileiras de luzes aqui. Nós vamos ver esse vídeo aqui. Pedir alguém para apagar, por favor, essas fileiras. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984, na primeira maratona olímpica feminina da história, Gabrielle Anderson protagonizou uma das cenas mais emocionantes da história olímpica. Devido ao forte calor, ela cruzou a linha de chegada exausta. A atleta suíça desafiou as cãibras e os limites do corpo físico para alcançar o seu objetivo, cruzar a linha de chegada. Ela não terminou em primeiro lugar, ela ficou em 37º lugar, mas a sua determinação, sua garra, sua coragem de não desistir, apesar da extrema exaustão e cansaço,
definiram este momento olímpico como inesquecível. Muitos palestrantes motivacionais têm usado o exemplo de Gabriele para motivar pessoas. Eu queria pegar esse exemplo aqui e depois vou usar um outro exemplo para nós percebermos que enquanto atletas levam tão a sério o seu chamado, os seus compromissos atléticos, esportistas, eu quero que você compare com a sua própria vida como alguém que está correndo uma carreira muito mais nobre, com um prêmio muito mais nobre do que aquilo que Gabriele alcançou. Falta só uma fileira, aqui na frente. Ok. Olha aqui para esse vídeo e depois volte a atenção para o que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa noite. No começo eu estava muito entusiasmada, feliz por estar nos Jogos Olímpicos. Estava bem. No final, quando começou a ficar difícil, eu pensei, são os Jogos Olímpicos. É minha única chance. Eu vou terminar. Não importa o que aconteça. E foi assim nos últimos metros. Eu vi a linha de chegada e pensei, eu tenho que terminar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, uma coroa gloriosa, uma coroa que não enferruja, uma coroa, a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que assistiu esta corrida, deu o seguinte depoimento: eu estava lá nesse dia, eu era um menino de 11 anos, quando meu pai me levou. Sentamos perto da primeira fila. Quando esta senhora entrou, todos puderam vê-la lutando. Foi inacreditável o que aconteceu a seguir. Todos, sem dizer uma palavra, se levantaram em uníssono e aplaudiram essa senhora, para que ela continuasse até a linha de chegada. Ela perseverou ao máximo do que qualquer pessoa que eu já vi. Nunca presenciei nada parecido com isso nos esportes ou em outros locais da vida.
espectadores de todo o mundo, torcendo por um indivíduo independente do país que ela representava. Isso me impactou até hoje. Ela é a minha heroína, disse este espectador. As palavras de Gabriele nesse vídeo são as seguintes: no começo, eu estava muito feliz e entusiasmada por estar competindo nos jogos. Tudo estava bem. No final da corrida, quando começou a ficar difícil, eu pensei: são os Jogos Olímpicos, é a minha única chance, eu vou terminar, não importa o que aconteça. Foi assim nos últimos metros, vi a linha de chegada e pensei: eu tenho que terminar. Eram 19 horas e 20 minutos de outubro de 1968. Apenas alguns espectadores permaneceram no estádio olímpico na cidade do México. Aqui é uma outra corrida. O vencedor da maratona de 42 quilômetros havia cruzado a linha de chegada há mais de 1 hora. Agora, o último dos maratonistas havia cruzado a linha de chegada e estava saindo da pista. Quando os últimos espectadores começaram a sair, os que estavam sentados na entrada ouviram de repente o som de sirenes. Um último corredor apareceu na entrada. O homem, cuja perna estava ensanguentada e enfaixada, usava as cores da Tanzânia, África Oriental. O corredor tanzaniano, com dores intensas, semelhante a Gabriele, mancou ao redor da pista, e aos poucos, espectadores restantes se levantaram e aplaudiram como se ele fosse o vencedor. Depois de cruzar a linha de chegada, ele caminhou lentamente para fora do campo, sem se virar para os torcedores que aplaudiam. Diante da lesão, sem chance de ganhar nenhuma medalha, um curioso espectador lhe perguntou: mas por que você não desistiu da corrida? A resposta do africano foi: o meu país não investiu em mim apenas para começar a corrida. O meu país investiu em mim para terminá-la. Escute bem, irmãos amados, o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para Timóteo através dessa carta e para cada um de nós? É que a vida cristã, a jornada com Jesus, é uma corrida, é uma maratona, é uma longa maratona, que começou naquele dia que você disse: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu entendi que eu sou pecador e que tu és o Senhor da minha vida. Eu entendi que o teu sangue foi derramado naquela cruz para perdoar-me de todos os meus pecados. Eu te seguirei, Senhor, por todos os dias da minha vida. Eu te seguirei, Senhor, por todos os dias da minha jornada aqui nesse mundo. Irmãos, é lamentável que muitos cristãos vivem vagando sem rumo, fora da pista. Começaram fortes, começaram bem, começaram alegres, começaram entusiasmados, começaram dispostos, cheios de energia, cheios de alegria, mas poucos parecem terminar com a mesma alegria que começaram, parecem terminar com o mesmo entusiasmo que começaram. Irmãos, a vida cristã não deve apenas começar bem. Você não pode desperdiçar a sua vida. Você não pode desperdiçar a grande oportunidade de correr a corrida da vida cristã. Não apenas comece bem, mas termine bem. Um certo pastor foi aconselhado por um outro colega, dizendo: pastor, o senhor está trabalhando demais, o senhor está se desgastando demais na igreja, na obra de Deus. Cuidado, pastor,
senão o senhor vai atrair um esgotamento emocional. A resposta daquele pastor, já cansado, foi: querido amigo, eu agradeço a sua preocupação comigo, mas eu quero que você saiba que eu prefiro esgotamento do que enferrujamento. Porque, na verdade, é exatamente essa a realidade de muitos cristãos: enferrujando, empoeirando, virando peças de museu inúteis no reino de Deus, na corrida cristã. O apóstolo Paulo, ele está na reta final, ele está chegando na linha final. Foi um daqueles corredores, não apenas para conquistar um legado, não apenas para conquistar um objetivo, não apenas para alcançar um sonho como Gabriele, como o africano da Tanzânia, mas como um guerreiro de Jesus, numa corrida muito mais nobre, numa corrida muito mais excelente do que a corrida de qualquer atleta olímpico na face da terra. Paulo está olhando para o seu presente momento, e ele diz no versículo 6: quanto a mim, já estou sendo derramado em libação, e é chegada a hora da minha partida. Paulo está usando aqui algumas comparações com a própria realidade da morte. A primeira delas é essa oferta de bebida derramada, que ele toma emprestado lá de Números capítulo 28, 7, que fala sobre aquela oferta de vinho derramado perante o Senhor no santuário. Paulo vê a sua morte iminente, de uma perspectiva muito positiva, não com amargura, mas em termos de uma vida inteira derramada aos pés do Salvador. Paulo interpretava a sua vida como uma vida derramada aos pés de Cristo. Como é que você interpreta a sua vida? Qual é a razão de você existir? Paulo diz: a minha vida é uma oferta derramada aos pés do meu Senhor, é uma vida entregue, é uma vida renunciada para Ele, é uma vida devolvida para Ele. Eu reconheço que Ele é o dono da minha vida, Ele é o sustentador da minha vida, e eu a entrego por amor a Ele, em gratidão a Ele. Essa é a perspectiva de Paulo. Mas a segunda metáfora que ele usa é a partida. Ele diz que chegou o dia da minha partida, e aqui a imagem é de um navio sendo desamarrado para zarpar, para sair do cais. Paulo, ao empregar estas figuras de linguagem, ele está olhando para a morte, não como um fim, não como uma desgraça, não como a pior coisa que poderia acontecer com ele, mas ele está olhando para a sua própria morte como uma nova era gloriosa, em que ele será libertado de todos os sofrimentos e privações desta vida. Ao olhar para este futuro glorioso, Paulo olha também para trás. É hora de balanço, é hora de fazer uma avaliação. Meu Deus, como eu vivi a minha vida? Quantos anos você tem? Quanto tempo de vida cristã você tem? Quanto tempo você já caminhou com Jesus? Paulo agora olha para trás, olha para o seu passado e diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A imagem aqui é de Paulo como um corredor, de Paulo como um corredor olímpico. Mas veja, qual é o tipo de corrida desse corredor? A de Gabriele foi a primeira maratona feminina nos Jogos Olímpicos. A de Paulo, ele chama de bom combate. Bom combate. A palavra bom combate aqui é excelente corrida. A mais nobre de todas as corridas que alguém poderia participar. A mais nobre de todas. A corrida dada pelo próprio Senhor Jesus.
Foi Jesus que alistou Paulo nessa corrida. Foi Jesus que chamou Paulo para essa jornada. Paulo está dizendo: eu corri a corrida mais nobre. Eu não me distraí entre um olhar e outro, entre uma dificuldade e outra. Eu terminei, eu completei, eu cheguei até a linha de chegada, a linha final. Paulo não simplesmente começou bem, como muitos, mas Paulo terminou bem. Paulo terminou bem. Não era simplesmente vencer a corrida, mas não era chegar no pódio como primeiro lugar. O presbítero Renato postou uma reflexão do pastor Paulo Júnior hoje, onde ele diz lá que só existe um primeiro lugar na vida cristã. Sabe quem é? Jesus de Nazaré. Só tem um primeiro lugar na vida cristã: Jesus de Nazaré. Então, nós não corremos para ser os primeiros lugares. Nós corremos para alcançar a linha de chegada final. Nós corremos até o fim. Nós corremos para cruzar a linha final. Porque a vida cristã não é uma corrida de um evento só. Não é uma corrida que você corre em um dia, mas é uma maratona que você corre a vida inteira. Você pode começar devagar e você vai ganhando ritmo à medida que o tempo passa. É aquela corrida constante, é aquela corrida que não para, é aquela corrida que você prossegue com perseverança. Você pode começar devagar. O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. O que você não pode é olhar para trás. Esse é o único pecado que um eleito não pode cometer: é olhar para trás, é parar, é desistir. A vida cristã é esta competição que deve ser mantida em um ritmo constante. Comece devagar, mas persevere até o final, em Cristo Jesus, por Cristo e para a glória dele. E Paulo diz: eu guardei a fé. É uma referência ao que ele havia dito para Timóteo no primeiro capítulo da primeira carta, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz: Timóteo, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Timóteo, uma verdade, um evangelho precioso lhe foi entregue. Timóteo, não faça como os falsos mestres que adulteraram esse evangelho, que alteraram essa mensagem para proveito próprio, para proveito pessoal. Timóteo, mantenha o evangelho intacto, mantenha esse tesouro sem corrupção. Paulo está dizendo para Timóteo e para nós nessa noite: escolha correr a mais nobre corrida, escolha disputar a mais nobre de todas as corridas. Que corrida é essa? A corrida cristã, a corrida que Jesus mesmo é quem nos alista nesta corrida. Mas ainda, ele está dizendo para Timóteo e para nós: se empenhe, Timóteo, não apenas para começar bem essa corrida, mas para terminar bem, para alcançar a linha de chegada. Timóteo, mas se empenhe para guardar o bastão, o tesouro do evangelho que lhe foi confiado, sem corromper essa mensagem. A corrida é nobre demais. A corrida representa a jornada cristã. Paulo está nos exortando a não nos contentarmos em ter sido alistados na nobre corrida, mas perseverar até o final, perseverar até o fim. Irmãos amados, se Gabriele, por um sonho, por um objetivo, porque ela queria valorizar aquela oportunidade que lhe foi dada, se o africano entendeu que o seu país investiu nele, não apenas para ele começar a corrida, mas para ele terminar a corrida, eu quero que você saiba
que o maior investimento, o preço mais alto, foi pago para que você e eu nos alistássemos na mais importante corrida cristã. Foi o preço do sangue de Jesus, foi derramado em seu lugar, foi derramado em meu lugar. Honre aquele que alistou você, honre aquele que chamou você para a corrida cristã. Ele se entregou por você. Mantenha esse depósito da mensagem. Um dia você esteve aqui à frente, você fez uma pública profissão de fé, dizendo: Jesus, eu te seguirei por todos os dias da minha vida. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois de 6 meses? O que aconteceu depois de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos? Onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? A quem você está agradando hoje? O hino 132 do nosso inário, Vivificação, diz assim: eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, Senhor, vem nos inflamar. Vem, Senhor, vem nos aquecer. Vem, Senhor, nossas almas inflamar. E o hino continua dizendo: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo o último dia de 2021, é dia de balanço, é dia de avaliação. Paulo estava vivendo não o último dia do ano, ele estava vivendo os últimos dias da vida dele, e estava fazendo um balanço, olhando para o presente, olhando para o passado, e olhando para o seu futuro. Querido irmão, quando você olha para o seu presente hoje, você entende que você é uma oferta depositada, derramada aos pés de Jesus. Quando você olha para o seu passado, você entende que você tem corrido com fidelidade, com perseverança a carreira cristã. O seu ritmo tem sido constante, você tem perseverado, ou você tem se distraído pelos encantos dessa terra? Como você tem caminhado a vida cristã? Paulo está acabando, encerrando a sua jornada, está passando o bastão para Timóteo. Mas, meus irmãos, esse bastão foi passado não só para Timóteo, foi passado para você, para mim, para cada um de nós. Eu posso perceber que entre esses corredores que aqui estão, e aqueles que estão em casa, que não estão aqui, há pelo menos 3 grupos de corredores. 3 grupos de corredores. Primeiro grupo são aqueles que nunca se alistaram na corrida de fato. Eles estiveram aqui, eles professaram a sua fé, mas foi apenas de lábios, foi apenas de boca. Na verdade, eles nunca se alistaram na corrida cristã. Eles nunca assumiram um compromisso pessoal, verdadeiro com Jesus Cristo. Eles estão na igreja, mas eles não têm uma relação de amor, de honra, de fidelidade a Jesus Cristo. Eles nunca experimentaram o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão. São religiosos, quem sabe até bons presbiterianos, quem sabe até dizimistas, quem sabe até pessoas que têm uma moral tranquila, não escandalosa, mas nunca se alistaram, nunca entenderam de fato o Evangelho, nunca se viram como grandes pecadores diante de um grande Salvador. Estes ainda não se inscreveram na corrida. Eles estão na igreja, mas eles ainda não se inscreveram na corrida. O segundo grupo são aqueles que se alistaram na corrida, mas saíram da pista. Estão se desviando do caminho. São pessoas que no início assumiram um compromisso pessoal de seguir a Cristo. Porém, como disse Jesus
quanto ao solo que tinha muitos espinhos. A semente foi crescendo, a planta foi crescendo, e os espinhos foram sufocando aquela plantinha da fé declarada. Os encantos desse mundo foram mais atraentes do que Jesus Cristo. As oportunidades, os convites deste mundo lhe causaram mais interesse do que a corrida cristã que lhe está proposta. Essas são as pessoas que afirmam estar muito ocupadas para se engajar. Elas estão muito ocupadas. O emprego dela consome todo o tempo dela. Elas estão sempre envolvidas nos trabalhos, nos negócios, nas prioridades delas. Vida profissional, estudo, negócios, recreação, férias, relacionamento com Jesus, engajamento na igreja de Jesus, segundo plano, terceiro plano, e olhe lá. Elas costumam ser caracterizadas pela falta de alegria. Elas não têm aquele entusiasmo, porque se esqueceram que a corrida cristã é a mais nobre de todas as corridas. É mais nobre do que a corrida de Gabriele. É mais nobre do que a corrida do africano, que entendeu que deveria até o fim, ainda que não fosse primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º, 20º lugar. Eles queriam somente chegar na linha final. Irmãos amados, o que é que motiva a mim e a você a permanecer na pista até o final? Olha o versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Há um prêmio glorioso. E Jesus tem muito interesse de dar esse prêmio para nós. Agora está guardada para mim a coroa da justiça, que é o Senhor Jesus, o reto juiz, me dará naquele dia, diz Paulo, e não somente a mim, mas a todos os corredores. Não precisa chegar em primeiro lugar, não. Tem que chegar até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É perseverança, com a graça de Deus, motivado por amor a Cristo. A mesma coisa que Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, o meu desejo, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que tu me deste, para que eles vejam a minha glória, para que eles contemplem a minha glória, para que eles me adorem pelos séculos dos séculos. É por isso que Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que Paulo não desistiu? Porque ele antevia a linha de chegada, e o seu Senhor aguardando, não é a equipe médica que abraçou Gabriele, mas é Jesus Cristo abraçando a mim e a você, dizendo: muito bem, servo bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra na alegria, participa da alegria do teu Senhor. Há um prêmio maior, há uma coroa incorruptível aguardando aqueles que amam Jesus Cristo, aqueles que desejam e anelam esse encontro com Jesus. Meus irmãos, mas há um terceiro grupo, e eu quero orar a Deus para que você faça parte desse terceiro grupo. São aqueles que foram alistados na corrida, são aqueles que estão atualmente participando da corrida, e estão agarrando firmemente o bastão que lhe foi confiado. Este grupo assumiu o compromisso de seguir a Jesus a todo custo, negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, e vão prosseguindo, e vão correndo, e
e as vaias vão aparecendo, e gente vai criticando eles, e tem perseguição, e tem pancada, e tem apedrejamento, e tem cicatriz no corpo e na alma, e eles prosseguem, eles continuam firmes, eles têm a palavra de Deus, eles são ensinados pela palavra, quando eles caem, quando eles pecam, eles se sujeitam à correção da palavra de Deus, a palavra de Deus repreende eles, e eles dizem: sim, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o mal, Senhor, me levanta, me ergue. Eles são repreendidos pela palavra, são corrigidos pela palavra, são instruídos na palavra, eles amam a palavra de Cristo. Meus irmãos, esse grupo está de olho na linha da chegada. Esse grupo está de olho no Senhor deles. Eles olham firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eles prosseguem. Eles sugam energia do olhar de Jesus, da graça de Jesus, da palavra de Jesus. Eles prosseguem. Eles passam por muitas dificuldades. Eles passam por muitas provações. Paulo mesmo diz a Timóteo: Timóteo, se você deseja viver piedosamente, Timóteo, você vai ser perseguido, Timóteo. Vai ter muita gente querendo barrar a sua jornada. Vai ter muita gente passando em sua frente para atrapalhar você na sua caminhada. Mas eles sabem, a disputa é nobre, a corrida é excelente, a coroa é eterna. Meus irmãos, quem de nós pode dizer nessa noite: se hoje for o último dia da minha vida, Senhor, eu estou certo que eu completei a carreira, que eu combati o bom combate, que eu guardei a fé, o depósito da minha profissão de fé, da verdade do Evangelho, sem negociar. Você está vivendo segundo Deus ordena para um corredor. O caminho que leva à destruição é fácil, mas o caminho que conduz para a vida é difícil, é espinhoso, sim, mas não esqueça, essa corrida é a mais nobre, essa corrida é a mais excelente, essa corrida é a mais importante de todas as corridas. No final, é a coroa da vida, é a coroa incorruptível, é a coroa eterna que nós receberemos. A vida do apóstolo Paulo é uma demonstração clara de quão dolorosa é esta corrida. Na sua última carta a Timóteo, Paulo está mencionando as perseguições que ele enfrentou fora e dentro da própria igreja. Vocês lembram de Demas? Demas era um companheiro de trabalho de Paulo. Sabe o que ele fez? Abandonou Paulo quando ele mais precisou. Sabe quem é Alexandre? Alexandre, que ele chama de o latoeiro, é alguém que causou muitos males em Paulo, que causou muitos prejuízos a Paulo, de dentro também. Era pressão de fora, era pressão de dentro, era pressão do mundo, era pressão de falsos irmãos. Mas Paulo prosseguia. O que motivou Paulo? Qual era a força que dominava o coração daquele homem? Paulo antevia a chegada, Paulo antevia a face gloriosa do seu Salvador. Versículo 17 diz que todos me abandonaram, mas o Senhor estava ali e me deu forças. Meus irmãos, muitas vezes nessa maratona, algumas pessoas vão nos animar, vão nos encorajar, vão nos incentivar a caminhada, mas outras vezes vão criticar, outras vezes vão nos menosprezar, outras vezes vão nos humilhar, mas aí nós aprendemos a viver para uma plateia de apenas uma pessoa. Sabe como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Pode não ter ninguém incentivando, mas tem Jesus conosco, tem Ele ao nosso lado, a nossa força vem dEle, a nossa motivação vem dEle, a nossa graça vem dEle. Que eu e você sejamos encorajados nessa noite, a permanecer firmes nessa
corrida cristã, eu quero encerrar com 2 exemplos. E eu quero que você mesmo decida qual desses 2 exemplos se traduz numa vida que vale a pena ser vivida ou numa vida que foi desperdiçada. Aqui está 2 cristãs, médicas, que passaram a vida inteira servindo a Jesus Cristo, em sua profissão, mas agora se aposentaram. E elas querem agora devotar de maneira integral a sua vida à obra missionária. Essas duas amigas cristãs. E elas saíram do seu país, e elas foram para um outro país, para fazer missões, para evangelizar, para fazer atendimentos médicos, para socorrer pessoas, para fazer discipulado, para semear a palavra de Deus. E gastaram ali as suas vidas, até um dia que elas estavam se deslocando de carro de um povoado para outro povoado, numa ladeira íngreme, e faltou freio, e esse carro desgovernado caiu em um grande despenhadeiro, e as 2 morreram no campo missionário. As 2 morreram. Aqui são 2 casais que fizeram um projeto de vida e de aposentadoria, 2 casais amigos, e eles planejaram o seguinte: quando nós nos aposentar, nós vamos para a nossa casa de praia, lá no litoral, a minha casa perto da sua. E eles se aposentaram, e eles foram morar lá, e o projeto dos últimos anos de vida deles era o seguinte: nós vamos passar o restante dos nossos dias morando nas nossas casas de praia, e todos os dias nós vamos fazer caminhada na praia para fazer coleção de conchas. Nós vamos ver quem de nós tem a coleção de conchas maior, se é esse casal ou se é esse casal. Esses 2 casais, eles seriam encontrados por Jesus Cristo, fazendo o quê? Coleção de conchas na praia. Essas 2 missionárias foram encontradas por Jesus, se doando integralmente para o Evangelho, servindo a Cristo, oferecendo seus dons, seus talentos, seu tempo, sua saúde, suas energias para Jesus. Você decide qual dessas vidas foram desperdiçadas e qual dessas vidas de fato valeu a pena e terminaram bem. Quem terminou bem? O colecionador de conchas? Ou alguém que em missão morreu se entregando a Jesus de Nazaré? Irmãos, não desperdicemos nossas vidas. A vida não desperdiçada é aquela que é vivida para Deus, que encontra toda a sua alegria em Deus, no seu reino, na missão que Deus lhe deu, na corrida que Deus lhe deu para correr. E eu encerro com as palavras do pastor Russell Shedd. Ele diz o seguinte: triunfo não é ausência de batalhas. Atente para isso. Triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, sem pernas, com olhos furados. No grande dia, no dia do Senhor, o grande general Jesus Cristo passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá para receber um corpo glorificado, para receber a coroa da vida, porque aqueles que investiram no reino de Deus, investiram no mais excelente projeto de vida, investiram na mais excelente corrida. Não desperdice a sua vida, termine bem. Vamos orar.
nosso Deus, nosso Pai. Tantos atletas, ó Deus, pagam um preço tão alto, disciplina rigorosa, treinamento rigoroso, horas e horas, academia, exercícios, luta, perseverança, para conquistar uma medalha corruptível, temporal, terrena. Deus, nós somos o teu povo, nós fomos unidos a Cristo, nós fomos chamados por Jesus, nós fomos alistados no exército de Cristo. Não há corrida mais nobre, não há corrida mais excelente. Pai, nós não queremos gastar energias em disputas carnais, não queremos gastar energias em disputas humanas, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra o mal que habita em nós, o mal que reina nesse mundo perverso, o mal que tem como origem e fonte Satanás e seus demônios. Ó Deus, há um exército do mal contra nós, há uma carne contra nós, há um mundo contra nós. Dá-nos força, Senhor, ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, na força do teu poder, na tua graça, Senhor. Encoraja o teu povo, Senhor, para que o teu povo permaneça firme, olhando para o autor da sua fé. Abençoe a tua igreja, renova as forças da tua igreja. Ó Deus, traz de volta pessoas que estavam, ó Deus, se desviando da pista, distraídas pelas luzes desse mundo. Ó Deus, hoje é dia de balanço, dia de avaliação, dia de renovação de compromisso, Senhor. Pai, traz o teu povo de volta para a pista, traz o teu povo de volta para o trilho, de volta para a corrida, Senhor. Nós não podemos nos distrair. Dá-nos, ó Deus, anseio por Ti, atrai-nos a Ti mesmo, Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa noite, no nome e para a glória de Jesus. Queremos, ó Deus, nessa noite renovar nosso amor, nossa aliança, nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja, no nome de Jesus, amém, amém. E em pé, nós vamos estar fazendo essa oração, lendo o que está escrito aqui. IPB Juazeiro do Norte, vida nova, ano novo. Não existe ano novo para quem continua com vida velha. Vida nova, ano novo. Oremos renovando o nosso compromisso com Jesus e com a sua igreja. Vamos começar? Pai celestial, faz-nos seguidores de Cristo, maduros e capacitados para toda boa obra, vivendo sob o controle do Espírito Santo, não das nossas paixões egoístas, vivendo sob a direção da Tua palavra, não seguindo a intuição do nosso coração, vivendo sob a motivação do amor a Cristo, não em defesa da nossa própria honra, vivendo em total submissão ao senhorio de Cristo, não confiando em nosso dinheiro, força ou sabedoria, vivendo para exalar o bom perfume de Cristo a partir da nossa casa, vivendo em fidelidade a Deus e a nossa família, vivendo como pacificadores em tempos de adversidade, vivendo para consolar os que choram em razão das aflições desta vida,
vivendo para perdoar os que nos ofenderam, pois a nossa dívida já foi paga na cruz, vivendo como servos sempre prontos a ajudar aqueles que necessitam de nós, vivendo de modo digno, sem barganhas com Deus nem com os homens, vivendo em santidade, jamais aprovando o pecado, a começar em nós mesmos, vivendo como membro fiel da Igreja de Deus. Mais uma vez, o 13, vivendo como membro fiel da Igreja de Deus, vivendo para usar os dons e talentos na igreja e na sociedade, vivendo com humildade para aprender sempre com os meus irmãos, vivendo em submissão àqueles a quem Deus nos colocou sob a sua liderança, vivendo com a disposição de suportar o ódio e a perseguição por causa de Cristo, vivendo em prontidão a oferecer a vida por Cristo e pelos irmãos. Que jamais alguém se afaste de Cristo por causa do nosso mau testemunho. Que tenhamos humildade para pedir ajuda quando cairmos. Que estejamos dispostos a reconhecer nossas fraquezas diante de Deus. Que tenhamos coragem para testemunhar de Cristo onde estivermos, mesmo que o preço seja alto. Que sejamos famintos por Deus e pela sua palavra. Que tomemos a iniciativa de evangelizar, acompanhar e fundamentar os discípulos na fé em Cristo. Que a nossa vida seja sal desta terra e luz deste mundo. Que o nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo. Que a nossa maior tristeza seja pecar contra Deus. Que a nossa maior alegria seja deleitar-se em Deus. Que a segunda maior alegria seja fazer Deus conhecido. Que tenhamos consciência da brevidade da vida e que estamos a um passo da eternidade. Que no dia do nosso funeral, alguém diga: esta pessoa serviu a Deus na sua geração. Foi uma bênção na sua família. Foi uma bênção na sua igreja, foi uma bênção para o mundo, em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, para a sua glória, amém, amém.